Amém? Irmãos, o pastor Pedro é presidente da convenção aqui na Europa, da CONAMAD, e ele falou assim: pastor Carlos, este ano nós estaremos trabalhando todo ano, nem que seja uma vez por mês no culto de Santa Ceia, nós estamos falando sobre restauração. É algo interessante e às vezes é bom, mas não é bom ser restaurado. Um dente, quando ele quebra, a gente tem que ir lá restaurar ele, né? Se não deixar ele vai só ficando pior, e de repente tem que arrancar ele. Daí vai arrancando dente, por quê? Porque não está cuidando. E acaba perdendo o dente, tem que fazer o trabalho e assim sucessivamente. Restaurar, eu escrevi aqui, significa consertar algo, reconstruir algo. O irmão disse agora da casa, né? Constrói a casa dos sonhos, depois vai lá, faz tudo, mas passa 2 anos, 3 anos, né? E aonde tem criança tem que pintar uma vez por ano. Aquela risca, né? Onde tinha umas crianças grandes assim, sabe? Riscando a parede aqui dentro. Se risca. Daí tem que restaurar, tem que recuperar algo. Você viu que no dia 8 de janeiro, teve um quebra lá em Brasília, e algumas coisas não se recuperaram. Vai colocar no museu só os cacos. Não teve como restaurar. Então tem coisas. O vaso, quando Jeremias desce, ele desce no olaria. Quem conhece a olaria aqui? Opa, um bocado de gente, metade da igreja. Quando ele desce na olaria, o vaso só foi restaurado porque ainda ele não tinha sido construído por completo. E daí foi possível restaurar o vaso. Então quando se queima um vaso, ele fica todo vermelho, já vai no forno, na fornalha, se queima ele, é difícil restaurar um vaso. Mas enquanto ele está em construção, é fácil de desmanchar ele e reconstruir novamente, né? Reedificar, refazer, renovar, reparar, restabelecer, restituir, voltar a possuir o brilho. Isso é restaurar. De repente nós pegamos uma vasilha de alumínio, muito tempo ali encostado, chove, cai, fica tudo chapiscado. De repente nós pegamos um bombril, nós vamos arear aquela vasilha, fica aquele alumínio brilhoso, bonito, né? Por quê? Porque foi limpo, foi restaurado. E na nossa vida nós precisamos fazer isso constantemente. Está deixando um cantinho no coração aí, assim meio escondido, e vai ficando meio escondido. Nós temos que ir lá com a lanterninha e restaurando. E a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, vamos falar de um homem bastante conhecido. Já ouvi muita mensagem sobre a vida deste homem. Nós vamos falar do Naamã. E Naamã, chefe do exército do Senhor, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem o quê? Valoroso, porém leproso, né? Ninguém conhecia Naamã na intimidade. Todo mundo via Naamã como o homem perfeito, sabe, tudo, e todo mundo se rendia a ele com continência, mas dentro de casa tinha uma lepra. E eu anotei aqui, um dos tópicos é a providência divina. Providência de Deus para restaurar a lepra de Naamã. De repente Deus coloca nós em circunstâncias, em situações, e muitas vezes desistimos e não seremos usados por Deus. Mas se perseverarmos, Deus vai nos usar onde estamos. No verso 2, eu vou até no 15, no verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Irmãos, muitos dizem que essa menina era uma empregada doméstica. Não, ela era escrava. Só que Deus leva essa menina para lá, para ser um canal na vida de Naamã, para restaurar a vida de Naamã. E muitas vezes Deus coloca pessoas do nosso lado para nos restaurar, para nos levantar.
para nos mostrar quem verdadeiramente somos os verdadeiros, os amigos verdadeiros. E eu entendo que esta menina, talvez de não aguentar mais de lavar aquela roupa fedenda, aquela faixa. Irmãos, por mais que somos crentes, servos de Deus, mas tem situações que a gente fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sirvo a Deus, tenho sido fiel, e eu estou aqui. Eu entendo que essa menina não aguentava mais o cheiro de podre daquele homem. Ela disse: não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Irmãos, de repente nós chegamos em uma circunstância como essa menina. Deus não quer que nós desistimos, mas que nós façamos alguma coisa para resolver o problema, para resolver a situação. Que ficou a serviço da mulher. Isso foi uma provisão divina, de colocar a mulher dentro daquele homem. Poderia ir para a casa de outro soldado, de um outro comandante, mas na casa de Naamã. Está lá. E daí, já no verso 3, uma testemunha anônima. Quem? A menina. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha, a crença que aquela menina tinha em Deus, mas através do profeta que ela tinha, do pastor que ela tinha, porque ela sabia, se aquele homem fosse naquele lugar, ele seria restaurado da lepra. Então um pregador anônimo, um pregador que não tem nome. Eu estava sentado ali imaginando comigo, que não estava bonito o nosso grupo de louvor, né? Mas há 5 anos atrás não era assim. Há 5 anos atrás não era essa igreja. Não era. Mas Deus, quando Ele quer, Ele usa os anônimos. Eu estou aqui há mais de 10 anos, mas passaram muitos que nos ajudaram, muitos que somaram, alguns foram resilientes, mas nos ensinaram. E esses foram os anônimos. E pode ser que daqui 10, 15 anos nós fomos os anônimos, os que foram. E aqui tem outros. Porque ninguém é para sempre. Para sempre é o Senhor. Ele é para sempre, Ele é eterno. Nós vamos passar. A igreja, quando nós deixamos de levar a palavra do Senhor, nós estamos deixando de curar alguém, de tirar a lepra de alguém. Eu falava numa oração para os músicos aqui hoje. Eu disse: olha, não procura caçar a pessoa perfeita do teu lado. As perfeitas não estão aqui. Aqui estão os doentes, os que precisam. Os que estão sarados estão em casa. Os que estão aqui é porque precisa da misericórdia de Deus. O que estão aqui é porque precisa conhecer a Deus, está em busca de algo. E, irmãos, pastor, eu estou bem, tá, graças a Deus por isso. Mas você está ouvindo uma palavra que vai te levar para morar no céu, e lá é a eternidade. Então, irmãos, a providência divina, o testemunho anônimo, a sabedoria da esposa. O 4 agora. Então entrou Naamã e o notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Quem falou? A esposa. A esposa ouviu a palavra de Deus, porque talvez a menina não tinha acesso a ele, e fala para a esposa. Aqui está mostrando a sabedoria da esposa. A esposa não chegou para Naamã dizendo assim: você tem que ir para Israel, Samaria, você tem que ir lá ouvir um homem que prega a palavra de Deus e ele cura. Não. Ela narrou uma história, sabedoria. Porque tem casa que está sendo destruído por causa da ignorância e a lepra, pela falta de diálogo, a lepra. Casais que congregam, 2 anos de casado, já tem 5, já tem 10, 15, 20, não tem diálogo. Mas aqui está mostrando que essa mulher tem um diálogo. Aqui está mostrando a sabedoria da mulher. Por quê? Porque ela queria ver o marido dela curado. Irmãos, quem ama, quem quer o cuidado, conversa. Fala assim: olha, naquela igreja, naquele homem, vamos lá. Ela não foi, mas ele foi.
Por causa de quê? Por causa da palavra da mulher. A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a casa. A sabedoria da mulher. A sabedoria da mulher edificou a casa, trouxe alegria para aquela casa. Eu tenho certeza que aquele homem, ao voltar de lá, ele veio pensando na mulher. Porque uma testemunha anônima, se não leve a mensagem para ele, ele ficava leproso do mesmo jeito. Então quando a mulher descobre, ela sabe que podem resolver algo dentro da sua casa, trazer alegria para dentro da sua casa, ela corre lá e diz: olha, a menina me falou assim, assim e assim, a decisão é sua. Irmãos, e já mexeu na sua mente, já mexeu com ele, a ponto dele se interessar e ir. Porque não adianta falar para uma madeira e ela não se mover. Porque irmãos, é normal, não era para ser. Os da casa dão ouvido primeiro para os de fora. Se chega um que nunca viu, dizer: ó, vai lá para Jerusalém, lá para Samaria, tem um profeta Eliseu, vai lá. Ah, menino, fazia a matula, a carne seca com a farinha e com a rapadura, para viajar 10, 15 dias de mula. Mas aqui ele dá ouvido à esposa dele. Tem lepras que são curadas, não pelos de longe, mas pelos de dentro. A Bíblia diz, ela não aguentava mais a dor do marido. Mas tem muitas insensíveis. Mas ela não aguentava. Eu imagino que ela imaginava o seguinte, assim: meu Deus, o salário que ele tem é respeitado, comanda um exército. Mas quando chega em casa, é que eu olho para ele, é a tristeza que me dá. Nem a alegria de ir no restaurante não tem, nem a alegria de passear com ele num parque não tem. Sabe por quê? Porque eu tenho que tratar, eu tenho que curar essa ferida. Irmãos, é melhor falar de Deus para alguém bem próximo do que ficar curando feridas. A mulher sábia forma o obreiro. A mulher sábia, na igreja que ela congrega, se o marido não vem, vai vir por causa da sabedoria que Deus vai dar. E vai curar as lepras lá dentro de casa. A lepra da ignorância, né, do desprezo. Tem marido que olha para a mulher e vê como um monte. E tem mulher que olha para o marido também como um zero na esquerda. Um ninguém. Desqualifica o marido a todo tempo. Você não é sábia. Você não é sábia. E daí, o que ele fez? Verso 4 e 6, coloca o 5 agora. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Coloca o 6 também. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. Ele tinha uma carta. Só que a carta que ele tinha levou ele no endereço errado. A cura não vai vir se nós irmos no endereço errado, no lugar errado. Tiago disse, nós estávamos numa reunião, não sei se eu mencionei isso, que se porventura dentro da igreja houver algum irmão enfermos, chama os presbíteros da igreja, e com o óleo e a oração da fé vai curar o doente. Mas na Bíblia não está dizendo que deixa os pastores, os presbíteros, e chama os membros, os irmãos.
Porque tem muitas pessoas na igreja se submetendo à mão de pessoas que não tem consagrado, não foi outorgada, não tem autoridade para orar e está recebendo demônios. Chama os presbíteros. Ei, você está no endereço errado e por isso não está sendo curado. Estava orando um dia por uma senhora ali, eu não quis entrar sozinho com a senhora, chamei uma senhora para me ajudar. E o demônio estava enforcando ela na salinha. Estava enforcando, derrubou ela no chão, estava enforcando ela, matando ela e sufocada. E a irmã correu aqui, pegou o óleo, vamos ungir. Eu disse, não, unge não. Não, mas tem que ungir, pastor. Eu disse, não, irmão, fica quieto, vou orar aqui, não unge não. Porque irmão está com demônio, como é que vai ungir demônio? Está vendo a falta de sabedoria? O discernimento? Eu estava em Andover, eu era pastor em Andover, a 90 milhas daqui. Irmãos, fala numa igreja que quase eu desisti do evangelho. Eu já ia para lá comendo, era tanto demônio na igreja. Era um monte de irmãos lá de Cabo Verde. Nós começou com 6 de Cabo Verde, de Angola. E no Natal eles passavam no cemitério fazendo o trabalho. Os irmãos que Deus colocou na minha vida. E tinha um culto que caía gente no chão e ficava nadando no chão e saindo espuma da boca, igual aquela espuma de sapo vomitando para fora. E uns faziam de conta que estavam adorando a Deus. E eu passei assim do lado assim, e tinha 2 irmãs, uma delas era minha esposa. Ô Jesus, tem misericórdia, com a outra esposa do presbítero. E quando eu olho, eu disse, sai demônio, e botei a mão, caiu no chão tremendo tudo. Tem demônio que está dentro da igreja para enganar os irmãos, para tirar da promessa de Deus. Irmão, nós temos que discernir. Tem pessoas que estão do nosso lado, está com más intenções, está nos levando a caminhos que não é de Deus. Tanto é que ele estava indo, e graças a Deus que aquele rei foi sábio. Ele disse, olha, está caçando pretexto para brigar comigo. E daí Eliseu fica, sabe, só manda vir para mim. Aí foi no endereço certo, mas graças a Deus, irmãos, e na igreja muitas vezes as pessoas não saem fora como aquele rei saiu. Não, eu quero pregar, eu quero cuidar, eu quero evangelizar, eu quero discipular, mas precisa ser discipulado. Por isso a igreja está enferma, está doente, e nós estamos falando uma palavra para restauração. Nós não queremos perder ninguém, nós queremos levar todo mundo para o céu, mas tem que entrar na forma. Nem todo mundo está apto a ungir ninguém, não. Tem muitos sendo consagrado aí, sendo batizado em banheira dentro de casa e sendo consagrado em banheiros, se submetendo a pessoas que não têm interesse pela alma das pessoas, não têm interesse na saúde das pessoas. E aonde ele foi no endereço 5:7, olha onde ele foi. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou o quê? As vestes, porque não era com ele. E muitos, ele viu assim, isso não é para mim. Nós temos que entender quando algo é para nós e quando não é. Eu fui numa igreja que acabava o culto, irmã Roseli, dava tanto de obreiro no altar do púlpito para orar e para expulsar demônio, e o pastor ficava lá de longe assistindo. Que bagunça é essa aí? Bagunça é essa? Os obreiros podem, tem obreiros qualificados aqui. Não fica procurando qualquer um não. O que Maria fez? Maria procurou Jesus naquela festa. Disse, olha, o vinho acabou. Maria, naquele dia, os pais dos noivos não resolviam, os irmãos, os primos, apóstolos, ninguém resolvia. Mas Maria, a palavra de Deus diz que Maria guardava tudo que Jesus falava. E quando ela chega a ele diz assim, que ainda não é o meu tempo, e alguns surra ela, tal, que ela foi atrevida. Não, irmãos, ela foi muito sábia. Ela só disse assim, faz tudo o que ele vos mandar. Faz tudo. E irmão, e o milagre aconteceu. Porque Maria procurou a pessoa certa. E está lá o centurião. O centurião corre até Jesus, que cuidava de 100 soldados.
E ele se ajoelha na presença de Jesus. Ele diz: mestre, não precisa ir na minha casa, somente a tua palavra basta para eu levar. E Jesus disse: pode levar a palavra. Mas sabe por que ele levou a palavra? Porque ele não chegou como capitão, ele chegou como servo. Ia dar problema. Naquele encontro ali, 2 capitães juntos querendo mandar e fazer a mesma coisa. Ele diz: não, aqui agora não é a minha vez aqui agora é de ser servo. Então tem capitães que ainda não é capitão, ainda é servo. Ainda não chegou o tempo de fazer, e vai chegar, e vai ser capitão. Nós temos o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, o general. Mas tem igreja que Deus coloca capitão, e ele paga um preço. Ele não está aí, sabe, sendo um comelão, um fanfarrão. Não, nós pagamos um preço. Nós servimos uma igreja que é organizada. Nós servimos um Deus que é organizado. Nós servimos um Deus que Ele nos diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de ser missionária lá na África, embaixadora de uma igreja. E lá você está com autoridade de ungir, de orar e de expulsar demônios. Há esse tempo. Mas tem o tempo do anonimato, do aprender, de ter musculatura, de ter intimidade. Porque o demônio não sai com as pessoas que não têm segurança em si própria. Demônios não vão embora com pessoas que pensam que hoje está crente demais, mas amanhã está morta demais. O demônio não vai ouvir: pastor, mas eu sou fraca, eu sou assim mesmo, pastor, eu sou obreiro, tem dia que o meu trabalho me tira a paz. Não deixe ninguém tirar a tua paz, porque o que habita em você é a paz. Tem que ser. Daí nós congregamos em igreja que não sabemos quem é quem. Quando o pastor percebe que não, já fez outra coisa. Não estou dizendo que está acontecendo isso, não. Eu estou antecipando. Quando o pastor percebe que não, já fez o ninho. Já fez o ninho. Já fez a encrenca, já fez a confusão. Com pessoas despreparadas. Há uns 12 anos atrás, uma igreja ali, lá para o norte. O pastor primeiro rachou a igreja. E uns irmãos congregavam, nós congregávamos, saiu da igreja e foi para lá. Um casal bonito. E teve um problema no relacionamento. E o pastor foi falando para ela que ela tinha que arrumar um homem, não sei o quê. Passam uns 3 meses, o pastor caiu com a menina. A igreja fechou. Mau testemunho. Pessoa despreparada. Então, nós temos que estar no lugar certo. Nós temos que ir no endereço correto. E quando assim irmãos, as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar. Deus quer obreiros restaurados, obreiros equilibrados. Jesus quer crente, Jesus quer levar pessoas para o céu, irmão, equilibrado. Jesus quer levar pessoas constantes, que não deixa de cear por nada. O vento vem, sopra, aquela casa que foi construída na rocha, veja como vê a tempestade nela. Por cima, do lado e por baixo. E Jesus não falou aquilo por um acaso. Nós somos uma casa firmada na rocha. E vai vir vento, e vai vir correnteza, e vai vir redemoinho pelo chão, pelas águas, levantando para arrancar tudo. A Bíblia diz que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. E ele é atrevido, ele pula. Porque o demônio, irmãos, ele quer botar uma casquinha de banana, né? Aí o pastor vai e concorda com o fulano, diz: não, faz isso, tá bom assim, pode fazer assim, não vai dar nada não. Daí 5 anos depois,
ter um encontro com Jesus. Não, agora, eu tenho que confessar agora. Na mente eu coloco, né? Não contou ainda, eu tenho que confessar, porque eu aprontei, e está me perturbando, não está deixando eu dormir. Aí chega na bendita, no bendito, né? Chega no bendito, ou bendita. Há tantos anos atrás, eu fiz isso. Mas por que você não me contou, fulano? O pastor me aconselhou para não contar. Menino, aí trinca tudo. Sai a menina da igreja, ou menino da igreja, dá divórcio, e vem a menina que me xinga tudo. Eu pensei que eu estava congregando com um homem de Deus, e percebi que o senhor não foi homem de Deus de nada comigo. O senhor omitiu, o senhor escondeu, o senhor não foi verdadeiro. Então conta, é sua consciência. E daí o que ele disse? Ele disse: olha, vai lá. Irmãos, e se nós falar para alguns irmãos aqui hoje, você precisa restaurar a sua vida, você precisa mudar. Eu estou vendo que de longe aqui, irmão, tem vida de pessoas que não basta Jesus, não precisa Jesus falar. A gente já está vendo que o trem está feio. A gente está vendo que só está protelando. São pessoas no vinho, nas drogas. E se a gente falar assim, olha, conserta. Irmão, este Naamã aqui, ele foi melhor do que muitos de nós que estão aqui. Ele foi melhor. Ele resistiu um pouco, ele ficou um pouco nervoso, ele ficou um pouco revoltado, mas graças a Deus que naquele dia, sabe quem estava do lado dele? Não só funcionários, mas amigos. Os amigos, a Bíblia diz, no verso 14: então desceu e mergulhou. Coloca no 13 para ver se não é o 13. Então chegaram-se a ele os seus servos. Gostavam dele, e lhe falaram, e disseram: meu pai era um bom. Se o profeta disser alguma coisa, grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Bom conselho de amigos. Nós temos que nos cercar de bons amigos, porque quando ao orarmos, hoje de manhã teve um pastor aqui da Índia, aquele que revela o nome, CPF, identidade, aquele de manhã aqui, e deu uma confusão na Batista tremenda hoje de manhã aqui. Eles não aceitaram. Só tem uma criança aqui que está doente, está com um tumor aí de 4 anos, pode trazer para me orar. Menina, a mãe já pegou a criança e correu lá para baixo. Não aceitaram. Mas também é falta de sabedoria. Tinha que achar um outro caminho, porque Deus revelou, terminava o culto assim: olha, posso orar por essa criança? Sabe que eles não é assim, eles é diferente, eles não vão aceitar. Veja onde está pisando. Porque tem crente, pastor Oliveira, que na hora do jantar preparou a mesa, faz uma oração ali, que os filhos às vezes estão com pressa, quer fazer alguma coisa, quer ir para o celular. Aí antes de comer tem que falar em línguas estranhas. Irmão, tem irmã que está perdendo o marido, porque na hora de dormir, sabe, né? Tem que falar línguas estranhas. Irmão, é verdade. Tem uns filhos que quando vê a mãe chegar dentro de casa, se não ia sair, sai. Acaba tudo. Irmão, tem uns crentes chatos. Mas esse servo aqui não era chato, não. Ele gostava do seu servo, o seu senhor ouvia ele. Tem crente que só anda voando. Só voando. Se olha na cara, a depressão está lá. Está lá a depressão. Tem crente que está pregando para os outros aí, mas a casa está ligando para mim assim: pastor, não aguento mais. Mas foi Deus que mandou, mas na casa não vê. Irmão, eu estou pregando restauração, para nós nos enxergarmos, para nós sabermos aonde estamos.
Porque senão, se Deus não nos colocar no lugar, quem vai colocar? Quem vai colocar? Se o pastor não tiver autoridade de pregar numa igreja sobre restauração, sobre conserto, para onde vocês vão? Dizem para mim. Dizem. Muitos obreiros, homem casado, arreganhando demais para os outros. Não pode vir uma mulher com sacola, quer tomar uma sacola, mulher para carregar, mas a dele faz dela uma mula. Aí fica sendo mulher dos outros bonita aí, mas não cuida dele. Não cuida. Daí a mulher vem para a igreja enfesada, com raiva. Não tem coragem de comprar uma roupa para a mulher. Aí diz assim, ó, Deus me chamou para pregar a obra. Chamou não, irmão, é você que quer, não é Deus. Restauração. Mulher não cuida do marido, não passa a camisa, de qualquer maneira, fica protelando ao sair para a igreja. Eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para tal lugar. Parece uma matraca. Mas em nome de Jesus, hoje você vai ser uma serva. E esse que te trata como um animal, que te vê como um monte, como te vê um qualquer, ele vai passar a te dar valor, porque vai ser restaurado pela palavra de Deus. Irmão, Deus não criou ninguém para fazer ninguém sofrer, não. Deus nos chamou para cuidar. Você viu o cavalo passando, cheirando o cangote da mula lá? Você nunca viu? Os animais, a galinha cuida dos pintinhos. Irmãos, o ser humano precisa de ser restaurado, precisa de Jesus. Pessoa, irmão Nicé, que nunca viu um sorriso na cara dela. Sempre entrunfada. Quem sabe o que é entrunfada? Sempre entrunfada. Um dia eu estava perto de um irmão e disse, eu sou um fariseu. Eu era um fariseu. Eu disse, irmão, você ainda é. Aí, os amigos ajudam a levar. Qual os amigos que nós estamos tendo? Está nos ajudando a sarar, a curar nós. Porque não vai pensar que você não tem um puizinho aí, não, que tem. Não vai pensar que você... eu sou perfeito, essa mulher que sempre sonhei. Deus, sabe, meu marido sonhou, vai pensando. O homem trabalhava e trabalha de missionário para a igreja. Vou encerrar agora. Aí ele falou assim, você vai lá para a África. Ele disse, não, pastor, para a África não. Não, tem que ser. Não, se eu ir, a minha mulher vai sofrer demais. Meu filho, minha filha, me ama demais. Ele disse, não, mas você vai ter que ir. Ele disse, não. Aí o pastor disse, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que você morreu, botar você no caixão, embora ver o que a sua família fala. E ele caiu lá, deu um ataque cardíaco lá e botou no caixão. E o padre vai fazer a oração final do enterro. Aí o padre fala assim, foi o padre que chamou a pessoa lá e disse, olha, vem cá. É o seguinte, e Deus me deu uma revelação aqui, que o seu marido vai ressuscitar. Mas um dos 6 três tem que ir. E a senhora, a esposa, o que a senhora acha? Ele disse, olha, já que Deus quis ir, deixa ele ir. Aí vai para a filha. Aí a filha disse, não, eu não fiz nem minha faculdade, não conheço nada ainda. Aí vai para o filho, eu nem casei. Não, deixa ele mesmo, Deus já pegou ele, levar ele. Então de repente nós achamos que nós é a última cocada, a última garrafa de água do deserto. Não, irmão, você está enganado. Veio um pastor aqui, o pastor Ayrton, é amigo do presbítero Flávio ali, né? Ele contou que antes dele ter um concerto dentro da casa dele com a esposa dele, ele achava que ele era o melhor homem do mundo, que toda mulher queria ele.
Mas diz que um dia ele resolveu perguntar para ela como ele era lá debaixo das cobertas. Ela disse péssimo. Diz que foi um tapa na cara dele. Diz que ele melhorou. Você tem coragem de perguntar, irmão? Você sabe que a mulher tem coragem de perguntar? Você pode perguntar para os seus filhos assim: como é que eu sou para você? Que mãe eu sou para você? Tem coragem de perguntar para os seus pais assim: olha, o que eu sou para o senhor? Como o senhor me vê? Tem coragem? E ainda, verso 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Isso fala-se de aquebrantamento humano. Só desce, só abaixa quem tem coragem de se aquebrantar. Só se rendem aquele que verdadeiramente conhece que é uma transformação. Diz: Deus, eu não quero viver este céu só lá na eternidade. Eu vou me render agora, porque eu quero viver este céu aqui na igreja. Eu quero viver este céu aqui dentro da minha casa. Eu quero viver este céu, Deus, no meio dos meus pais. Eu quero isso na minha vida. Mas para isso é preciso se render, que haja aquebrantamento. Porque uma igreja que não tem aquebrantamento, irmãos, não tem Jesus. Uma igreja que não tem sede por Jesus, não há quebrantamento nela. As pessoas vivem de qualquer maneira, sabe? São pessoas brigando, fazendo fofoca, fazendo briga. Sabe por quê? Porque não está quebrantado. Porque quem está quebrantado ora. Tem situações que tem que ser resolvida? Tem que ser resolvida. Mas se um alterou, coloca uma vírgula lá, isso, mas amanhã nós vamos resolver. Sabe por quê? As dificuldades na igreja hoje, porque cada um quer falar mais alto que o outro, e isso falta quebrantamento. Está faltando Deus na vida. Não basta vir na igreja domingo, não basta vir na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, não. Não basta vir ceiar, mas precisa se aquebrantar na presença de Jesus. É preciso derramar algumas lágrimas, se rasgar, como grandes homens fizeram, se rasgaram. Nínive, enquanto um homem não queria ir lá pregar, porque imagina assim: quando eu pisar naquela terra, vai me vir a lembrança do que eu passei lá. Eu não quero ir lá, mas Deus disse: vai lá, e vai. E Deus, e Jonas prega uma palavra que era para pregar em 3 dias, ele prega só em um só dia, mas todos ouviram a palavra de Deus, e houve quebrantamento naquele país. Deus nos quer levar a níveis superiores, a níveis maiores. Mas para isso nós precisamos nos aquebrantar na presença de Deus. Eu tenho vergonha. O que ele vai pensar? E daí o que ele vai pensar? E daí o que ela vai pensar? Se preocupa com o que Deus vai pensar. Se preocupa de que maneira Deus está nos vendo. Se preocupa. Pessoas restauradas têm autoridade. Pessoas restauradas pisam em cabeça de serpente. É Bíblia. Pessoas restauradas põem a mão na cabeça de pessoas e demônio vai embora. Pessoas restauradas, sabe? Pessoas que é quebrantada, e quando ela ora por cura, há cura. E quando a pessoa é quebrantada, e quando ela pega um microfone, ou quando ela fala, não precisa de microfone para expulsar demônio, não. Pessoas que é quebrantada, ela é cheia do poder de Deus, porque ela sabe que ela não vive por ela, mas vive por Deus, e Deus habita nela. Irmãos, vamos ganhar, vamos partir para cima do demônio. Mas para isso tem que haver quebrantamento, para isso tem que haver perdão na igreja. E para concluir, gratidão. Verso 15. Então voltou o homem de Deus. Gratidão. Quantas pessoas que você já conheceu na vida, que chegou de uma maneira e Deus mudou a vida e foi embora da igreja? Muitas pessoas que eu conhecia que neste país não tinha nem documento. Não podia ver uma polícia. Quando a sirene tocava, quando chegava nas estações que estava lá o fiscal, a polícia lá, tremia todo. E Deus deu o livramento. Conseguiu se legalizar. Assim, pastor, se Deus mudou o meu cativeiro,
Eu quero ir para de frente das estações pregar, eu quero evangelizar. Mas para isso eu preciso de documento. Deus deu documento. A pessoa não congrega mais. Deixou de adorar a Deus. Ingratos. Pessoas que os pais foram curados, o marido foi restaurado, a esposa foi restaurada, os filhos, Deus libertou, sabe, deixou de vir na casa de Deus, deixou de adorar a Deus. Sabe o que é isso? Ingratidão. E Deus chama pessoas gratas. Deus chama pessoas para o seu reino, mas ela tem que ser grata. Coração voluntário ao homem de Deus. Ele, toda a sua comitiva, disse: vamos lá. Ali houve um ensinamento. Eu disse: olha, a minha história foi mudada. Pode ser que um dia você seja curado de uma lepra, e você tem que voltar como eu estou fazendo agora. Voltou lá na presença do homem de Deus. Voltou lá. Irmãos, nós temos que sempre voltar a Deus. Nós temos sempre que voltar a buscar a Deus. Porque pessoas ingratas deixam de ceiar. Pessoas ingratas deixam de ceiar. Pessoas gratas, Deus intempera, às vezes a ira vem. E a Bíblia diz assim: olha Caim, a ira está aí à porta, o problema está aí, mas cabe você dominar, Caim. As lutas, a adversidade, as afrontas vêm, está à porta, mas cabe a nós dominá-las. Cabe a nós ter o controle. E Deus quer que nós façamos isso.